Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa quarta aula. Vamos aprofundar nosso estudo na questão do trabalho, beleza? Uma coisa muito importante, não esqueçam de fazer o questionário depois de assistir o vídeo, ou estudar as aulas, beleza? Vamos lá então, slide 22. Então lembra que na aula passada a gente definiu então o trabalho, Nós tínhamos aqui uma força sendo aplicada em um objeto, e essa força poderia deslocar o objeto por um deslocamento d. Lembrando que a força e o deslocamento são vetores, tá? E essa força poderia, inclusive, ser aplicada com um certo ângulo em relação ao vetor deslocamento, tá? Nós tínhamos definido qual que era a fórmula do trabalho. A fórmula do trabalho dependia do quê? Do módulo da força, que seria o tamanho da flecha, que caracteriza a força, multiplicado pelo módulo do deslocamento, que seria então o tamanho da flecha, que caracteriza o deslocamento, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre a flecha da força e a flecha do deslocamento. Beleza? Então vamos só retomar alguns exemplos da aula passada, tá? Então exemplos que a gente já deu na aula passada. Primeiro exemplo, vamos lá. Calcule o trabalho se a força tem a mesma direção do deslocamento. Ou melhor, se o ângulo entre a força e o deslocamento vale zero. Nesse caso, a força tem a mesma direção do deslocamento. Quanto que vale o trabalho nesse caso aqui? Tá? Olha só, slide 23. A gente já viu que se a força tem a mesma direção que o deslocamento, ou seja, o ângulo vale 0 graus, nós já vimos que o cosseno de zero vale quanto? 1. Beleza? O cosseno de zero vale 1. Se eu substituir aqui, então, nessa formulinha que define o trabalho, cosseno de θ igual a cosseno de zero, que vale 1, vai ficar, então, 1 aqui, tá? 1 que multiplica força que multiplica deslocamento vai dar o quê? Força que multiplica deslocamento. Beleza? Porque eu substituí aqui o cosseno de θ por cosseno de zero, que vale 1. Se eu for ver, quanto que vai ficar de resultado? Aqui vai valer 1, vai sobrar só quem? Vai sobrar força que multiplica deslocamento. Força que multiplica deslocamento. Quem que seria aqui essa força de deslocamento? Já falei para vocês que é o tamanho da flecha da força e o tamanho da flecha do deslocamento. O tamanho das coisas, das flechas, o tamanho das coisas sempre são positivos. Eu não posso ter o tamanho de alguma coisa negativo, tá? Então, tanto o módulo da força quanto o módulo do deslocamento vão ser valores positivos. Ou seja, nesse caso aqui, tá? O meu trabalho sempre vai ser positivo. O trabalho sempre vai ser positivo, porque depende do tamanho de duas coisas que sempre são positivos, tá? Em resumo, o que isso significa? Que o meu trabalho sempre vai ser positivo nesse caso. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a minha força, ela deslocou o corpo até aqui e para isso ela teve que fornecer energia para o corpo. O trabalho é positivo porque a minha força sempre vai ter que fornecer energia para o corpo se deslocar desse ponto até o ponto final. Beleza? Nesse caso, então, eu tenho um fornecer de energia da minha força para o objeto. Beleza? Que na física é chamado de trabalho motor. Olha só. Voltamos então para o slide 22. Professor, e se for o contrário, se a minha força for aplicada ao contrário do deslocamento? Então, pegamos aqui o exemplo B. O meu objeto ele vai de A para B e você aplica uma força no sentido contrário. O objeto é deslocado de A para B, mas você aplica a força no sentido contrário, no sentido oposto ao deslocamento. Tá? Primeira coisa, eu vou ter que saber qual que é o ângulo entre a minha força e o meu deslocamento. Se eu for observar, a minha força aponta para um lado, deslocamento para o outro, o ângulo entre a força e o deslocamento vale quanto? 180 graus. Quanto que valeria o trabalho nesse caso aqui? Tá? Slide 23, então exemplo B. Eu já sei que o ângulo entre a força e o deslocamento vale 180. Tá?
Em uma tabela de cossenos e senos, por exemplo, a gente já consegue ver que o cosseno de 180 vale quanto? Menos 1. Sempre vai valer menos 1. É um valor o quê? Tabelado isso daqui, tá? É tabelado, na calculadora também tem. Cosseno de 180 graus vale menos 1. Se eu for pegar a fórmula que define o trabalho e substituir aqui, ó, no lugar do cosseno de θ, eu colocar cosseno de 180, que vale menos 1, o que vai sobrar da fórmula? Aqui vai vir um menos 1, menos 1 que multiplica f que multiplica d, vai dar o quê? Menos fd, porque esse menos 1 vai trazer esse sinal menos aqui para frente. Beleza? Então, olha só. No primeiro caso, eu tinha um trabalho que era positivo. No segundo caso, eu tenho um trabalho que é o quê? Negativo. Tá? Esse trabalho aqui sempre vai ser negativo. Por quê, professor? Um trabalho negativo é um trabalho que é menor que zero. E o que você está fazendo nesse caso? O meu objeto ele já vem com uma velocidade de A para B. Se você aplica uma força no sentido contrário ao deslocamento, você vai frear o objeto. O objeto está indo de A para B com uma certa velocidade e você aplica uma força no sentido contrário. Você vai frear o objeto. Se você vai frear o objeto, você vai retirar energia daquele objeto. Logo, se você retira energia, o teu trabalho é o quê? Negativo. Tá? Trabalho positivo, você fornece energia para o objeto. Trabalho negativo, você retira energia do objeto. Beleza, galera? Professor, a gente já viu isso na aula passada. Por que a gente está revendo agora? Porque isso aqui é muito importante para nós definirmos qual que é o trabalho da força-peso. Slide 24. Então, trabalho da força-peso. A gente vai utilizar a mesma formulinha que a gente já definiu, tá? Para então calcular qual que é o trabalho da força-peso. E eu vou ter duas situações, beleza? Primeira situação aqui. Deixando um objeto cair em queda livre. Eu vou pegar um objeto, uma bolinha, vou segurar lá numa altura, tá? Numa certa altura, e eu vou soltar essa bolinha. E essa bolinha vai fazer o quê? Ela vai cair até o chão, que é o ponto B. Beleza? Olha só, o que eu tenho que saber? Para onde que aponta a força-peso nesse caso? A força-peso ela sempre aponta para o centro da Terra. Nesse caso, né, para o chão. A força-peso ela vai apontar para onde? Para o chão. Qual que vai ser a direção do deslocamento? A bolinha estava numa altura A, ela foi para o chão, o deslocamento também aponta para o chão. Tá? A bolinha começou lá em cima, numa certa altura, e ela foi para onde? Para o chão. O deslocamento D aponta para onde? Aponta também para o chão. E a força-peso, olha que coincidência, aponta para a mesma direção, aponta para o chão. Quanto que vale, então, o trabalho nesse caso? Vamos lá, então, slide 25, olha aqui. Pega aqui a flechinha do mouse para não confundir, tá? Então, eu tenho deslocamento na direção do centro da Terra, do chão, tá? E eu tenho a força-peso, aqui em vermelho, que aponta no mesmo sentido. Quanto que vale o ângulo entre a força-peso e o deslocamento? Opa, o ângulo é zero. Tanto a força-peso quanto o deslocamento apontam para o mesmo sentido. Então, o ângulo entre os dois é zero. E eu já sei que o cosseno de zero vale quanto? Vale 1. Beleza? Olha só, vou pegar essa formulinha então que está aqui em cima, vou reescrever aqui. Beleza? Vamos lá. O trabalho da força-peso, então. Vamos lá. Trabalho, repito aqui embaixo, trabalho. Igual, igual. Força. Quem que vai ser a força agora nesse caso? Nesse caso, a minha força eu vou considerar como sendo a força-peso. Então, eu vou substituir uma força genérica, que pode ser qualquer força, pelo valor da força-peso, que é P. Beleza? Só vou trocar o F por P. Porque nesse caso, a minha força é a força-peso, que é o P. Beleza? Olha só, meu objeto vai cair de A até B e para isso ele vai, então, percorrer um deslocamento que vai ser uma altura. Beleza? Vai percorrer um deslocamento que vai ser uma altura. Então, esse deslocamento aqui, esse módulo de deslocamento, eu vou substituir por quem? Pela altura que o objeto percorreu, pela altura em que ele caiu. Beleza? Então, no lugar do D, eu coloco quem? H. H vai ser quem? A altura.
Beleza? E eu tenho aqui também cosseno do ângulo θ. Eu já sei que nesse caso, o peso ele tem a mesma direção que o deslocamento, cosseno de 0 vale 1. Eu substituo então no lugar do cosseno, coloco quem? 1. Beleza? O que vai sobrar? 1 que multiplica H que multiplica P, não altera em nada. Só fica P que multiplica H. Como resultado, o que eu vou ter? O trabalho da força-peso, nesse caso, vai ser P que multiplica H. De novo, trabalho da força-peso nesse caso é P que multiplica H. Eu vou substituir a força-peso que eu vou encontrar nos problemas aqui e eu vou colocar a altura que o objeto percorreu aqui. Uma coisa importante, olha só, o trabalho ele vai ser nesse caso positivo. Eu tenho um sinal de mais aqui. O que isso significa? Significa que a minha força-peso ela forneceu energia para o objeto. Como assim, professor? O objeto estava parado e ele acelerou. Para ele cair até o chão, ele teve que mudar a velocidade dele, que era 0, por uma velocidade diferente de 0. Assim ele pôde o quê? Cair. E quem que forneceu a energia para ele mudar a velocidade dele? A força-peso. Então, nesse caso, em que os objetos caem, a força-peso ela fornece energia para o sistema, fornece energia para o objeto. Beleza? Vamos lá agora para o exemplo B, que é o contrário. Tá? No exemplo B, o que vai acontecer? Você vai pegar um objeto lá no chão e você vai jogar ele para cima. Ele está no chão, você vai dar uma velocidade para ele e você vai jogar ele para cima. E você quer calcular qual que é o trabalho da força-peso nesse caso, tá? Em que o objeto vai começar do chão e vai ir até o ponto B. Beleza? Vamos ver quais são as direções da força e do deslocamento. Como o objeto começou no ponto A e foi até o ponto B, o deslocamento aponta para onde? Ele vai de baixo para cima. Então a flechinha do deslocamento é de baixo para cima. A força-peso, ela nunca muda o sentido dela. Ela sempre aponta para o centro da Terra e nesse caso aponta para o chão. Olha que interessante, o deslocamento aponta para cima e a força-peso aponta para baixo. Eles têm sentidos opostos, eles são antiparalelos. Um para cima, outro para baixo. Quanto que vale o ângulo entre o vetor deslocamento e o vetor peso nesse caso? A gente já viu que nesse caso, quando são opostos, o ângulo é 180 graus. Então vamos para o slide 25 novamente. Vamos lá. Pega aqui, segue a flechinha para não confundir. Então, eu tenho aqui deslocamento para cima, força-peso para baixo. Quanto que vale o ângulo entre os dois? 180 graus. A gente já viu, então, nos exemplos anteriores, que cosseno de 180 graus vale menos 1. Beleza? Então, olha só. Quanto que vale o trabalho da força-peso nesse caso? Vou pegar aqui a formulinha que define, tá, o trabalho. Vou colocar novamente aqui embaixo e vou substituir, né, as informações desse novo problema. Então, olha só. Trabalho, trabalho. Força. Quem que é força nesse caso? Nesse caso, é o trabalho da força-peso. Então, eu troco F por P, onde P é a força-peso. Beleza? Qual que é o deslocamento que a partícula vai sofrer em módulo? Tá? Qual que é o tamanho da flecha que a partícula vai percorrer nesse caso? Ela começou do ponto A, foi até o ponto B, ou seja, ela percorreu uma certa altura. E a altura na física é a letra H. Então a partícula foi de A até B, o deslocamento em módulo vale quanto? A altura H. Coloco no lugar do D, coloco quem? H. Quanto que vale o cosseno do ângulo θ nesse caso? Como a força aponta para baixo, deslocamento para cima, o ângulo vale 180, e eu já sei que cosseno de 180 graus vale menos 1, substituo menos 1 pelo valor do cosseno. Vai ficar aqui, menos 1. Tá? Então, menos 1 que multiplica pH. Isso vai dar menos pH. Beleza? Professor, deu negativo agora. O que isso significa? Vamos analisar. Você pega a bolinha e você joga a bolinha para cima. A bolinha vai até a altura H, até o ponto B aqui em cima. Para essa bolinha ter velocidade, alguém forneceu energia para ela.
Quem forneceu energia para ela? Se você jogou, foi o teu corpo. O teu corpo, né, forneceu energia para a bolinha ir até o ponto B. E quando a bolinha vai até o ponto B, o que acontece geralmente? A bolinha vai até lá em cima e ela para. Se ela parou, ela perdeu a energia que você forneceu para ela. Você jogou a bolinha para cima, ela vai até a altura H e para. Se ela parou, alguém roubou a energia que você forneceu para ela inicialmente. Quem que roubou a energia nesse caso? Foi a força-peso, tá? Nesse caso, a força-peso rouba a energia do sistema, rouba a energia da bolinha. Você fornece energia para a bolinha e a força-peso rouba. Beleza? Então, resumindo, quando a bolinha cai, a força-peso ela fornece energia. Quando a bolinha sobe, a força-peso ela rouba energia. A força-peso é uma pessoa de duas caras. Ora ela rouba, ora ela fornece. Outra coisa importante, tá? O trabalho da força-peso depende de quem? Do peso e da altura. Depende do peso e da altura. Nos dois casos, o que vai mudar? Só vai mudar o sinal. Aqui é mais, a força-peso fornece energia. Aqui é menos, a força-peso rouba energia. Tá? Mas o peso e o H continuam nas duas fórmulas. E isso é uma coisa muito interessante, porque a força-peso ela tem uma característica muito importante. Vamos lá, slide 26. Professor, vamos supor, né, no exemplo anterior que a gente fez, a gente jogou a bolinha, por exemplo, no caso A bolinha ela veio aqui do ponto A e foi até o ponto B em linha reta. Tem diferença se eu pegar e jogar a bolinha e a bolinha for na diagonal? Ou se eu pegar a bolinha e fazer uma trajetória meio que um zigue-zague? O trabalho da força-peso, isso vai fazer diferença? O trabalho da força-peso, ele independe da trajetória. Tanto faz se você jogou a bolinha e ela foi reta, se ela foi na diagonal, ou se ela foi em zigue-zague, o trabalho da força-peso independe da trajetória. Sempre vai ser um P, segue a flechinha aqui, sempre vai ser um P que multiplica H. Não importa se você desceu uma escada, tá, em zigue-zague, ou se você pulou lá de cima para baixo. Não importa qual que é o teu peso e importa qual é a altura que você percorreu. E o teu peso, que eu falo aqui, não é o peso da balança, tá? É a força-peso. Pega aqui essa outra figura. Independe se você vai com a bolinha em linha reta, vai até o chão e depois faz aqui uma virada, né, até o ponto B. Ou se você vai em linha reta, ou se você vai em linha curva. Independe disso, galera. O trabalho da força-peso depende de quem? Da força-peso e da altura que você percorreu. O trabalho da força-peso independe da trajetória. Só depende da força-peso e da altura. Beleza? É uma característica de algumas forças e que a força-peso apresenta que é muito importante. Beleza? Vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente poder entender um pouco melhor, né? A galera pediu para eu fazer alguns exemplos mais numéricos, né? Então, no slide 27, vamos fazer aqui um exemplo, então, aplicando, né, essas formulinhas aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, então, um exercício que é o seguinte. Uma partícula de massa m igual a 0,10 kg é lançada de maneira obliquamente, descrevendo uma trajetória indicada na figura. Então alguém, tá, pode ser um jogador de futebol, chutou uma bola, tá, e essa bola ganhou uma velocidade V0 aqui. Tá? Então alguém chutou a bola e a bola começa o problema com uma velocidade. Uma velocidade o quê? Diagonal. Tá? E a bolinha faz uma trajetória. Ó. Ela vem, sobe, vai até o máximo lá, né, e cai em cima de uma escada, por exemplo. Beleza? É um movimento, então, parabólico, né, de lançamento oblíquo. Mas, o que ele quer saber? Ele fala o seguinte, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sendo a altura máxima, que é a altura A aqui, igual a 1 metro, e a altura B, que é a altura da escada, 0,3 metros, determine o trabalho realizado pelo peso, então ele quer saber o trabalho realizado pela força-peso, da partícula nos deslocamentos de O até A e de A até B. Então ele quer saber
o trabalho da força-peso na subida e depois na queda. Eu separei, então, em item A e em item B. Tá? O item A é o quê? De O para A, do ponto O até o ponto A, que seria, então, a minha subida. Vou colocar até aqui para ficar mais fácil. Subida. E também ele quer saber qual que é o trabalho da força-peso do ponto A até o ponto B, que seria, então, a minha descida. Beleza? Vamos lá. O que eu já sei? Se eu for voltar aqui no slide 25, eu vou ver que na subida, quando a partícula está subindo, o trabalho vale quanto? Menos P que multiplica H. Menos P que multiplica H. Então, nesse caso, vou colocar aqui, o trabalho vale menos P que multiplica H. Beleza? Uma coisa importante. Da formulinha dos slides anteriores, já sei que o trabalho vale menos P que multiplica H. E a pergunta é, eu tenho o H da subida? Eu tenho a altura que a partícula percorreu na subida? Se eu for ver, eu tenho. A partícula começou do ponto O e foi até o ponto A. Que altura que ela subiu? Ela subiu uma altura de quanto? Opa, aqui ó, ele já deu pra gente. 1 metro. Coloco aqui então 1 metro. Eu tenho o valor da força-peso? Não tenho, não diretamente. Mas eu já vi nas aulas anteriores que eu tenho uma formulinha para isso. E uma coisa muito importante, não precisa decorar fórmulas. Mas eu já sei, de cabeça, que o peso vale quanto? Massa que multiplica a gravidade. Essa é a fórmula da força-peso. Massa que multiplica a gravidade. Eu tenho o valor da massa? Vamos ver. Opa, eu tenho aqui, ó. Ele forneceu pra gente. A massa vale quanto? 0,10. 0,10. Eu tenho o valor do G? Tenho. G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Substitui ali, então, por 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? 0,10 que multiplica 10, isso dá quanto? 1. 0,10 que multiplica 10 dá 1. Unidade de força, newtons. 1 newtons. Olha que bacana, galera. Fechou. O trabalho vai ser o que, então? Já sei que é menos pH, então eu coloco novamente o menos da formulinha aqui. Beleza? Quanto que vale o peso que eu achei? O peso que eu achei vale quanto? 1. Tá aqui, 1. Coloca 1. Quanto que vale o H que eu encontrei? O H que eu encontrei vale quanto? 1 também. Coloca lá 1. Menos 1 que multiplica 1. Isso dá quanto? Menos 1. Menos 1. Unidade de trabalho? Joules. Menos 1 joules. Então a partícula, para ela subir até o ponto A, a força-peso faz um trabalho de menos 1 joules. É negativo por quê? A força-peso está roubando energia da bolinha na subida. Beleza? Vamos lá. Trabalho da força-peso de A para B, do ponto A até o ponto B, que é a descida. Trabalho da força-peso na descida, aqui ó, na descida, vale quanto? Mais pH. Substitui lá então. Mais pH. Olha aqui, eu tenho o valor do peso? Tenho. É o mesmo do anterior aqui, porque a bolinha é a mesma, né? Eu não alterei o peso da bolinha. Vou só colocar aqui, vale quanto então? 1 newton. Eu tenho a altura que a bolinha percorreu na descida? Tenho, indiretamente, porque a bolinha começou na altura de quanto? Ela começou no ponto A agora, tá? Ela começou na altura de 1 metro e foi até que altura? Ela foi na altura de 0,30. Ela não chegou até o chão, tá? Ela começou em 1 metro e foi até 0,30. Qual que foi a altura que ela percorreu aqui? Vai ser 1 menos 0,30. Eu vou ver que, na realidade, a altura que ela percorreu vai ser o quê? 0,70 metros. Ela não chegou até o chão. Ela percorreu 70 centímetros. Beleza? Olha que legal.
Então agora eu tenho o peso e eu tenho a altura. Basta substituir os resultados que eu já encontrei aqui. Então olha só, coloco mais, repito mais a formulinha. Quanto que vale o peso? Da formulinha aqui, o peso vale 1. Coloco lá 1. Multiplicado pela altura. Quanto que vale a altura nesse caso? A minha altura vale 0,7. 0,7. 1 que multiplica 0,7, isso vai dar o quê? 0,7. 0,7, unidade de trabalho, joules. Nesse caso, o trabalho vai ser 0,7 joules. Positivo, um trabalho positivo, porque nesse caso, a força-peso, ela fornece energia para a partícula descer. Ela rouba no começo e fornece no final. A força-peso tem essa característica. Se você está subindo, ela te rouba energia. Se você está descendo, ela te fornece energia. É uma força que ela tem duas caras. Beleza? Vamos continuar então. Slide 28. Algumas definições importantes que a gente vai trabalhar mais para frente, para a gente começar então agora a entender um pouquinho mais. Forças conservativas, beleza? Que são forças que conservam energia. Essa que é a ideia, tá? São forças na física que nos quais o trabalho independe da trajetória. Assim como a força-peso. O que a gente viu? Que a força-peso, o trabalho independe da trajetória. Tem mais forças que são assim, tá? Tem mais forças. Uma força de mola, por exemplo, também é assim. A força-peso, que age, por exemplo, num pêndulo, é assim, mas a força de mola também é assim. Essas forças cujo trabalho independe da trajetória são chamadas na física de forças conservativas. Essas forças aqui, elas são associadas a energias potenciais. Então a gente não viu isso ainda, tá? A gente vai ver isso provavelmente no final da reposição, mas para vocês começarem já a associar nomes novos. Então, forças conservativas, que são forças que conservam energia, tá? Elas são associadas a energias potenciais. Tá, professor, entendi. Mas e as forças que o trabalho depende da trajetória? E as forças que não são conservativas? O que elas são, então? As forças cujo trabalho depende da trajetória são chamadas de forças dissipativas. Como assim, professor? Uma força dissipativa é uma força que ela vai transformar, tá, parte da energia fornecida inicialmente em uma energia não utilizável. A gente vai ver isso mais para frente de maneira bem desenvolvida, bem calmamente, mas a ideia é o seguinte: uma força conservativa ela vai conservar energia e uma força dissipativa ela vai transformar a parte da energia inicial em uma energia não utilizável. E essas forças dissipativas, o trabalho depende da trajetória. Exemplos de forças dissipativas. A força de atrito é uma força dissipativa. O atrito, tá? Ele vai transformar parte da energia que você forneceu com a sua mão em energia térmica. Tanto é que a gente sabe que se a gente atritar uma mão na outra, vai acontecer o quê? Vai esquentar a minha mão. Essa energia que esquenta, né, é uma energia que eu não vou poder utilizar no movimento. Eu vou, de certa forma, perder essa energia para uma energia térmica. Um outro tipo de força dissipativa é a força de resistência do ar. Então aqui eu tenho um cachorrinho, né, dois cachorrinhos brincando aqui em um carro. O que acontece? A força de resistência do ar, ela também rouba a energia do movimento. Por exemplo, ela vai transformar a parte da energia do movimento do carro aqui em energia sonora, porque isso aqui faz barulho, tá? Eu vou ter, por exemplo, que gastar energia para poder deformar aqui o rosto do cachorro. E essa energia que eu estou gastando não é de graça. Alguém forneceu. E esse deformar aqui, essa energia gasta, ela não volta para o movimento. De certa forma, eu perdi, eu dissipei energia. Beleza, galera? Então é o seguinte, uma coisa importante. Essas definições iniciais são definições que eu quero que vocês comecem a entender, tá? Não precisa, por enquanto, entender completamente. A ideia é que vocês comecem a conhecer esses nomes aqui. É um primeiro apresentar desses nomes diferentes para vocês. Novamente, então, força conservativa. Forças
cujo trabalho independe da trajetória. Elas vão o quê? Conservar energia. Forças que o trabalho depende da trajetória são forças que vão dissipar energia. Elas vão transformar parte da energia inicial em energia não utilizável. A gente vai ver isso mais para frente de maneira bem calma. A ideia é que vocês comecem, tá, a ver esses novos conceitos. Beleza, galera? Ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono. Beleza? Passar bem. Ótima semana para vocês.